A mesma coisa acontece num caso de um espetáculo. Veja o grau de subjetividade que tem num espetáculo artístico em praça pública. Vamos imaginar uma peça onde todos os atores e as atrizes ficam nus, ok? Para algumas pessoas, isso vai parecer uma cena obscena, certo? Uma cena desrespeitosa às morais e aos bons costumes, que pode prejudicar a ordem pública. Já para outras pessoas, isso pode ser algo artístico, um nu artístico, um símbolo de arte, um símbolo de cultura. E aí, com certeza, para este agente público que acha isso uma arte, com certeza este espetáculo continuará e ensinará ao povo a cultura do teatro. Mas para outro, talvez uma pessoa um pouco mais rígida, talvez uma pessoa com conceitos um pouco menos elásticos, pode achar isto uma pouca vergonha e pode achar que isso está ferindo a ordem pública e os bons costumes. Com certeza, para esta pessoa, o espetáculo tem que se encerrar agora. Porém, para outra, o espetáculo continua. Então, o poder de polícia pode atuar, porém, de forma subjetiva, porém, de forma discricionária. Ele pode ser tanto discricionário como vinculado. Um bom exemplo dos vinculados são as punições de trânsito. Um bom exemplo para o discricionário são as avaliações valorativas, como conceito de moral, como conceito de riqueza, como conceito de pobreza. Ok? Então, estas são as distinções. O poder de polícia pode sim ser discricionário, mas ele não é sempre discricionário. Ele pode ser tanto discricionário como vinculado. Acho que matamos essa questão. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Pode soltar. Professor, a administração pública brasileira pode realizar decretos autônomos? Não pode realizar decretos autônomos. A administração pública brasileira não pode realizar decretos autônomos. O que significa um decreto autônomo? Significa um decreto independente da lei, um decreto autônomo de lei. Nós já dissemos aqui. Aqui nós temos um Estado de Direito. Um Estado de Direito onde está dito que o particular tem que respeitar a norma. Eu já citei esse artigo, hein? Já citei esse artigo neste programa. Já falei lá que, artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não diz outra coisa. Não diz decreto, não diz regulamento, não diz regulamento autônomo, não diz decreto autônomo, não diz nada disso. Diz lei só. Portanto, decreto, regulamento, portaria, instrução normativa não podem inovar na ordem jurídica, não podem criar novos direitos e obrigações, direitos não previstos em lei, obrigação não previstas em lei. Não pode fazer isso, portanto, não é permitido o decreto autônomo. Só que tem muita gente que confunde decreto autônomo com uma certa prerrogativa do presidente da República que está contida lá no artigo 84 da Constituição Federal. Tem muita gente que confunde o que está lá no artigo 84 da Constituição Federal com o decreto autônomo. Por favor, não confunda isso. E cuidado, muitas provas, muitos exames, não só da OAB, como de concursos públicos também, já tentaram enganar o seu candidato, influenciar o seu candidato para assinalar a alternativa incorreta, confundindo esse artigo 84 com o decreto autônomo. Não confunda, decreto autônomo é francês, decreto autônomo não tem nada a ver com o Brasil. Lá na França você pode, o Estado pode fazer decreto sem lei que o preveja. Aqui no Brasil não é estrita legalidade. Professor, então não é decreto autônomo o que o presidente da República faz através do artigo 84? Não. O que ele faz através do artigo 84? Ele estrutura os cargos dentro da administração. Estruturar os cargos já criados por lei não é um decreto autônomo, é uma reorganização administrativa. Isso não requer lei mesmo, porque o cargo já está criado. Ou ele pode extinguir um cargo
que esteja vago, o cargo está desocupado, está lá fazendo volume, atrapalhando, está lá para ser preenchido, não precisa preencher, ele pode falar, eu não quero esse cargo, vou extinguir. Isso ele pode fazer por decreto, mas não é um decreto autônomo. Ele não pode criar direitos e obrigações para as pessoas, não pode criar direitos e obrigações para os administrados sem lei que antes permita. Perfeito? Então, não temos decreto autônomo. O que está no artigo 84 é simplesmente uma reorganização administrativa ou uma extinção de cargos vagos, cargos que não estão sendo ocupados por nenhum agente. É só isso que está lá, não é o decreto autônomo. Toma cuidado com as provas, porque isso cai bastante. Beleza? Vamos para a nossa terceira pergunta. Pode soltar. Professor, o princípio da autotutela, ele configura uma prerrogativa de poder do Estado? Sim, o princípio da autotutela configura uma prerrogativa de poder. Ele está inserido no poder hierárquico, o poder de dar ordens, o poder de fiscalizar as ordens e o poder de refazer o ato caso essas ordens não estejam sendo cumpridas de maneira adequada. O princípio da hierarquia é aquele que distribui as funções dentro dessa estrutura hierárquica administrativa, onde um manda no outro. Então, o presidente manda no ministro, que manda no secretário, que manda no encarregado, que manda no assessor, que manda no agente administrativo, executor. É assim que funciona a administração pública. É por isso que ela dá certo. É por isso que as ordens do presidente são respeitadas. E aquele que desrespeitar é insubordinado. Aquele que desrespeitar descumpre com norma do Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos. Ele deve submissão ao seu superior e ele tem que cumprir as ordens, salvo se essas ordens forem ilegais. Aí ele não cumpre, mas se a ordem for legítima, se a ordem for legal, ele está obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, ele será punido. Poder disciplinar do Estado. E, além disso, o superior pode refazer o ato dele, fazer o ato dentro da correção, fazer o ato de acordo com as determinações. Isto é poder hierárquico, isto é princípio da autotutela. A autotutela é o poder que o Estado tem de rever seu próprio ato. Se o ato está inconveniente, não está de acordo com as prerrogativas, de acordo com as finalidades que o Estado pretende, ele é um ato inconveniente e vai ser revogado, vai ser retirado e outro ato pode ser feito no lugar dele. E se ele estiver em desacordo com a legislação, em desacordo com a lei, ele será anulado e outro ato, um ato novo, um ato legítimo, será feito no lugar deste. Isto é princípio da autotutela que está inserido dentro dos poderes do Estado, dentro do poder chamado poder de hierarquia do Estado. Perfeito? Vamos para a nossa quarta pergunta, pode soltar. Professor, o poder hierárquico é aplicado na relação entre federado e sua autarquia? Não é. Não é aplicado, porque quando o Estado cria uma autarquia, ele cria uma pessoa independente. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito. A autarquia, ela tem capacidade jurídica. A autarquia, ela pode assumir direitos e obrigações próprios. Então, o poder hierárquico entre ente federado e autarquia, ele não existe. Por quê? O ente federado não manda na autarquia. O ente federado criou a autarquia e jogou uma atribuição para essa autarquia. Vamos dar exemplos aqui. O Estado precisa fazer reforma agrária. Ah, meu Deus do céu, Dilma fala, meu Deus do céu, eu não sei fazer direito a reforma agrária aqui. Se eu jogar aqui nesse mar de órgãos que é a União Federal, eu não vou conseguir fazer direito à reforma agrária, eu preciso de um especialista. Quem é o especialista? Aí pega a Dilma e joga. Uá! Jogou. Joga a atribuição para o especialista. Aí vem o INCRA. A autarquia fala, eu sei cuidar disso, pode deixar que eu cuido, Dilma, fica tranquila. E aí o INCRA cuida. Só que o INCRA não é subordinado da Dilma, não. Ele toca as suas atividades sozinhas. É óbvio que ele foi criado dentro de limites legais. Se ele desviar da lei, aí Dilma vai falar assim, não, meu amigo, você está desviando de sua função. Aí ela vai fazer a intervenção.
Aí ela faz a intervenção. Isso não é hierarquia, isso é controle. Isso é controle.